Chegaram a um caminho bordejado de azinheiras e pelo qual iam e vinham numerosos grupos a pé e a cavalo, e mulheres conduzidas em liteiras por escravos, e por onde, de quando em quando, transitavam veículos arrastados com velocidade vertiginosa por fogosos cavalos. No final do caminho, a via descia, franqueada à direita por um penhasco de rochas cinzentas, e à esquerda oferecia-se à vista do espectador a famosa fonte de Castalha. Abrindo passagem por entre a multidão, Benhur encontrou-se diante de um jorro de água que, de cima de uma rocha, caía numa concha de mármore negro, onde aparecia espumante e como se caísse num funil. Junto à concha, sob um pequeno pórtico escavado na rocha, estava sentado um velho sacerdote, a quem de vez em quando algum devoto entregava uma moeda. Ele pegava-lhe e em troca dava uma folha de papiro que o devoto mergulhava na concha. Antes que Ben-Hur pudesse, por seu turno, consultar o oráculo, outros visitantes se adiantaram. O seu aspecto excitou a sua curiosidade, tanto como a dos seus companheiros. À frente viu um camelo altíssimo e completamente branco, conduzido por um homem a cavalo que o prendia pela rédea. O roldá, ou tenda, sobre o dorso do camelo era excepcionalmente grande e estava coberto de púrpura e ouro. Formoso camelo! Exclamou um dos circunstantes. Algum príncipe vindo de longe, observou outro. Talvez um rei. Nenhum dos presentes jamais viram um animal tão alto e tão majestoso. Mas quem eram o homem e a mulher sentados debaixo do toldo? Todos os olhares estavam fixos neles. A mulher estava sentada à maneira oriental, entre finíssimos véus e encaixes. Na parte superior dos braços ostentava uns braceletes em forma de serpentes, unidos por cadeiazinhas aos braceletes que lhe envolviam os pulsos. Salvo esses adornos, os braços estavam nus e eram sedutoramente torneados, formando-lhes digno complemento. Duas mãos pequeninas, quase infantis, uma das quais deslumbrava em virtude dos muitos anéis que a enfeitavam. O véu ou redezinha que lhe cobria a cabeça estava coalhado de grãos de coral e rodeado por uma fileira de moedas, que em parte lhe caíam sobre a fronte e em parte lhe desciam pelas costas, confundidas com uma espessa mata de cabelos negros. O mais singular era ser o rosto descoberto, e na verdade aquele rosto belíssimo merecia ser contemplado. Assim que terminou o exame do lugar e dos circunstantes, a formosa mulher deu uma ordem ao servo, um corpulento etíope, nu, da cintura para cima, o qual aproximou o camelo da fonte e o obrigou a dobrar os joelhos. Depois, recebido um copo das mãos da sua senhora, ia a enchê-lo, quando um forte rumor de rodas e o galopar de uns cavalos veio perturbar o encanto produzido pelo aparecimento da formosa estrangeira. Um grito de alarme fez debandar o público, que deixou livre a passagem. Aquele romano parece que pretende atropelar-nos. Vê, gritou Maluque para Ben-Hur. Ele voltou-se e viu Messala, que a toda velocidade dirigia o seu carro para a multidão. E esta, fugindo, deixou o camelo descoberto, o qual, inconscientemente ou ignorando o perigo, não se moveu. O etíope estava paralisado pelo terror. O ancião fez uma tentativa inútil para sair do roldá, mas nem ele nem a mulher tinham tempo para se salvarem. Ben-Hur, vendo que não havia outra salvação para os estrangeiros, atirou-se para diante dos cavalos e, agarrando dois deles pelos freios,
com um esforço hercúleo, obrigou-os a deterem-se. A súbita sacudidela fez estremecer o carro. Messala conseguiu, mercê de um esforço enorme, segurar-me, mas o seu complacente Mirilus caiu, rebolando pelo chão entre as risadas dos circunstantes. A desenvoltura do romano não falhou nessa ocasião. Desembaraçando-se das rédeas em que estava enredado, arrojou-as para o lado, adiantando-se para o camelo. Olhou Ben-Hur e disse, dirigindo-se ao ancião e à rapariga: Peço perdão a ambos. Eu sou Messala, e pela nossa terra-mãe, vos juro que não os tinha visto. E quanto a essa boa gente, mostrei-lhes demasiado a minha destreza. Queria rir-me à custa deles, e são eles agora que se riem de mim. Pois, bom proveito lhes faça. Fez sinal ao Mirilus para que afastasse o carro alguns passos e prosseguiu contemplando a donzela ousadamente. Peço-te que intercedas por mim ao pé deste ancião, cujo perdão pedirei mais tarde com maior insistência, se não o obtiver agora. É teu pai, não é? A jovem não respondeu. Por Palas, és muito bela. Tem cuidado com o apoio, não faça de ti o seu último amor. Gostaria de saber qual o país que se orgulha de te ter por filha. Não fujas com o olhar. O sol da Índia reflete-se nos teus olhos, e o Egito imprimiu nas tuas faces os feitiços do amor. A jovem, sem fazer caso dele, chamou Ben-Hur, que se aproximou dela. Suplico-te que leves essa taça e a enchas, disse-lhe. Meu pai tem sede. Servir-te-ei com agrado, respondeu o jovem. E ao voltar-se para prestar o serviço que lhe tinham pedido, encontrou-se frente a frente com Messala. Os olhares de ambos cruzaram-se. O do judeu era provocador. Os olhos do romano não expressavam mais que ironia. Formosa estrangeira, tão cruel quanto formosa, prosseguiu Messala saudando com a mão. Se apoio não te roubar, voltarás a ver-me. Vendo que o Mirilus tinha já sossegado os cavalos e que os tinha prontos para a partida, subiu para a carruagem. A jovem seguiu-o com o olhar, no qual certamente não se lia nenhuma expressão de ressentimento. Depois recebeu a taça que Ben-Hur lhe apresentava e entregou-a ao pai, que lhe a devolveu depois de ter tomado um sorvo. Aproximou-a também dos lábios e, dando-a a Ben-Hur com um gesto cheio de graça, disse-lhe: Aceita-a, pedimos-te. Está cheia de bênçãos para ti. O camelo ergueu-se e estava prestes a partir quando o ancião chamou Ben-Hur, que se aproximou dele respeitosamente. Prestaste um grande serviço a um estrangeiro, disse. Não existe mais que um Deus, e no seu santo nome agradeço-te. Chamo-me Baltazar, o egípcio. No extenso horto das palmeiras, o Cheque Ilderim, o generoso, armou as suas tendas, e nós somos os seus hóspedes. Vai lá perguntar por nós. Encontrarás o bom recebimento da gratidão. Ben-Hur ficou maravilhado com a voz clara e com a dignidade daquele velho venerando. Enquanto contemplava a marcha da comitiva, viu de novo Messala. O romano afastava-se do mesmo modo que tinha chegado, rindo-se com irônica indiferença.